Glória a Deus. Convido os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Uma luta para a gente chegar na casa do Senhor, mas em nome de Jesus, nós vencemos, o inimigo e estamos aqui. Ele tenta nos atrapalhar de todas as formas, mas em nome de Jesus ele está derrotado. Nós temos aqui a presença do nosso pastor presidente. Uma honra ter a irmã Alice aqui conosco, com esse casal anfitrião que levantou esse ministério. Por isso nós estamos aqui nessa noite, senão não estaremos aqui, poderíamos estar em qualquer outro lugar, poderíamos até estar em outra igreja, mas aqui no Ministério SND, que evangelista nesse meio, irmã Alice, irmã Alice é nossa querida, tá bom? Então é uma honra ter o nosso pastor aqui, irmã Alice, tá bom? Deus abençoe a vida. Você quer falar alguma coisa? Não, eu vou prestar atenção da festividade, da luta feminina. As irmãs se esforçarem para ir amanhã à noite para ensaiar. Ensaio amanhã, porque vai ter a festividade, Isso. Amém? As irmãs aí, os irmãos também, os varões aí, os maridos aí, os esposos aí, acompanhem as irmãs e vamos participar do culto do sacerdote, tá bom? Bom, peço que vocês que abram as suas Bíblias no livro de Colossenses. Primeira, a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. A epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Quero agradecer aos irmãos que chegou aí, abriu a igreja, chegou mais cedo. Eu e o pastor, a irmã Alice e a Elisângela estavam numa escola de líderes lá da Advec. Foi uma bênção, terminou hoje e aprendemos bastante, ouvimos bastante a palavra de Deus. Estava lá palestrando o pastor Hermínio, Luiz Hermínio, estava o José de hoje. José Satiro. Tem uma igreja na Colômbia, 60 mil membros, a igreja do pastor, 70 anos, 75 anos de idade. Teve também o Renê Terra Nova, lá de Manaus. Só homens aí renomados que trouxe lá a palavra e foi bênção, tá bom? Desde segunda-feira a gente está indo para lá. Só não fomos ontem por conta do culto da família na igreja matriz. E o nosso pastor também foi dar um seminário em outro ministério, por isso nós não estivemos lá. Mas foi bênção, irmãos. Agora eu quero dizer para vocês uma coisa: o que nos alimenta, o que vai nos levar para o céu é o arroz e feijão do nosso pastor, né, pastor? É aquele arroz e feijão que aperta a nossa orelha. Você tem que ir para a igreja, escola bíblica dominical. É isso. Pastor Ciro não está excedendo por nenhum de nós. Não está não. 7 mil pessoas presentes, desde segunda-feira, 7 mil pessoas. Tu acha que ele está preocupado com a gente, comigo, contigo? Bom, vamos lá, irmãos. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 3. A epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 3, diz assim: a santa palavra do Senhor. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, do qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Amém? Curva a sua cabeça, em nome de Jesus, Deus. Em Deus amado, te louvamos, Pai, por essa noite, Senhor. Obrigado, Pai, por cada vida, por cada família aqui representada, meu Pai. Toma aqueles que não vieram, que não chegaram, ou aqueles que estão a caminho, Senhor. Proteja os teus filhos e nós que estamos aqui, Pai. E vamos agora ouvir a tua palavra. Prepara o nosso coração para a nossa mente, Senhor. E ao Senhor nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. A Senhor, eu te agradeço no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu queria nessa noite falar com vocês acerca da graça transformadora de Jesus. A graça, irmãos, que
que transforma o ser humano. A graça que, juntamente com a nossa fé, ela nos leva para a vida eterna, para o céu. Naquele grande dia, o Senhor, quando vier buscar a igreja, ou nos levar no individual, se nós estivermos cheios da graça do Senhor, com a fé em Jesus Cristo, nós vamos alcançar o nosso maior objetivo aqui na terra, que é a nossa salvação, que é a vida eterna ao lado de Cristo Jesus. Essa carta, irmãos, foi escrita em Roma, quando Paulo estava preso. Está lá em Atos, capítulo 28, versículo 30. Ele escreveu também para Filemão, para os Efésios, no mesmo período. Ele escreve, irmãos, essa carta à igreja de Colosso, ensinando algumas coisas para essa igreja, que era uma igreja abençoada, que era uma igreja que buscava a Deus, que era uma igreja que estava, irmão, buscando melhor para a sua vida, a vida em coletivo, a vida da igreja. Mas nós sabemos que não existe igreja perfeita. Nós sabemos que toda igreja ela tem lá o seu problema, a sua dificuldade. E na igreja de Colosso não era diferente. A igreja de Colosso era uma igreja que buscava o Senhor. A igreja de Colosso era uma igreja que estava na presença de Deus, mas ela tinha ali, irmãos, falsos profetas, algumas doutrinas que estavam levando para lá, para que atrapalhasse a comunhão dos santos, para que atrapalhasse, irmãos, a união, para que atrapalhasse aquela igreja a prosperar cada dia mais e mais. É o que acontece com as igrejas de hoje. Igrejas que estão prosperando, que estão crescendo, irmãos, mas estão deixando entrar falsas doutrinas, evangelhos, irmãos, que estão pregando de qualquer maneira, às vezes pastores, às vezes líderes, que pregam o que não vivem, só fazem uma maquiagem para enganar o povo. E aí o interessante, irmãos, é que essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos, ela entra na mente do crente. Às vezes a gente fala a verdade, prega a verdade, fala a palavra, prega a Bíblia, mas aí vem alguém e fala alguma coisa que está fora do contexto bíblico, e isso aí acaba entrando no coração do crente, irmãos, e aí acaba se afastando da presença do Senhor. Quantas historinhas, quantas palavras contrárias nós ouvimos dentro das igrejas, e isso atrapalha a comunhão dos santos, atrapalha buscar intimidade com o Senhor, olhando para o nosso irmão de uma maneira diferenciada. A gente não queremos nem a comunhão na Santa Ceia, irmãos, o momento de trocar o cálice, de pedir perdão, a gente nem participa, porque está cheio de palavras que entrou pelo ouvido e aí guardou no coração. A igreja de Colosso, irmãos, ela apresenta Jesus como uma imagem exata e perfeita. Ela apresenta Jesus, irmãos, como essa imagem exata, perfeita, para que possamos olhar para Jesus e perceber que, embora a igreja tenha os seus problemas, as suas dificuldades, mas o dono da igreja é perfeito, ele é exato, ele é íntegro. E nós precisamos olhar para o Senhor, nós precisamos olhar para Jesus. Irmãos, entrou na igreja, não olha para homens, olha para Jesus, aquele, irmãos, que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele, irmãos, que um dia ele foi parar na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. A igreja de Colosso, irmãos, coloca Jesus no centro e diz que ele deve ser o centro da nossa adoração. Jesus Cristo, irmãos, ele tem que ser o centro da nossa adoração, o único digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, de toda adoração, tem que ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja de Colosso também, ela nos diz que nós temos que adorar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa mente e de toda a nossa alma, se entregar para o Senhor, abrir o coração, se encher do Espírito Santo, estar fortalecido para vencer o dia mau. E esse lugar, irmãos, onde a gente enche do Espírito Santo é na igreja, é na comunhão dos santos, é na reunião, é nos cultos da igreja, culto da família, culto de louvor e adoração ao Senhor, culto do sacerdote.
Nós temos que estar sempre na presença do Senhor. Ela nos dá 4 tópicos essa carta do apóstolo Paulo, que é a graça e a fé. Portanto, ouvimos a vossa fé, que conheceste a graça em verdade. Ela nos fala que para que nós estejamos unidos em amor. Está lá no versículo 2. No versículo 3 ela fala da transformação da vida. Portanto, já ressuscitaste com Cristo. Busca as coisas que são de cima. Busca as coisas que são do alto. Ela fala de conduta cristã. Lá no finalzinho do capítulo 4, como a esposa deve tratar o marido, como o marido deve tratar a esposa, como os pais devem tratar os filhos, como devemos tratar o nosso patrão, como o patrão deve tratar os seus servos, os seus trabalhadores. Essa carta, irmão, do apóstolo Paulo aos Colossenses fala da oração, perseverar em oração, velando nela com ação de graça, orando para que Deus abra a porta da palavra. Frases, irmãos, que nós ouvimos e nós temos que guardar no nosso coração, temos que guardar na tábua do nosso coração, possamos, irmãos, nos fortalecer quando vier a batalha, irmãos, lembrar que existe, irmãos, uma palavra falando de oração, que ela é transformadora, que ela muda a nossa situação, aquilo que nós estamos passando, e nós temos que dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor e entender que Ele ouve as nossas orações. Daí do capítulo 1 ao capítulo 4 dessa epístola do apóstolo Paulo para a igreja de Colosso. Mas eu queria me ater, irmãos, é na graça, porque essa carta ela fala muito da graça. Graças damos ao Senhor, e vai frutificando como também entre vós, desde o dia que ouviste e conheceis a graça de Deus em verdade. Então, irmãos, quando nós falamos da graça, que é a graça transformadora de Jesus, às vezes nós confundimos, irmãos, porque a graça ela vai nos levar à salvação juntamente com a fé em Cristo Jesus. O problema, irmãos, é que quando nós olhamos para a lei, quando nós olhamos para o Pentateuco, nós já aprendemos aqui que quando o homem, quando a mulher pecava, ela levava um animal até o sacerdote, e o sacerdote sacrificava aquele animal, e o pecado daquele homem, daquela mulher, era perdoado. E eles tinham medo de morrer, irmãos, porque quem pecava morria. Havia fenda nas ruas, no chão, as pessoas morriam de uma maneira terrível. Levavam lá os seus bezerros, os seus animais para sacrificar em prol dos seus pecados, e eles não pecavam mais naquela mesma condição, porque eles sabiam que eles poderiam morrer. Agora, quando a gente chega no tempo da graça, a gente percebe, irmãos, que existem pessoas que estão entrando pelo caminho errado, que existem pessoas, irmãos, que não querem compromisso com o Senhor, que existem pessoas que vêm para a igreja, mas elas não têm, irmãos, aquele compromisso de fazer a obra de Deus. Só querem chegar aqui, sentar no banco e ir embora, e aí chega na igreja, pede perdão a Deus, quando chega lá fora, pega da mesma forma, da mesma maneira. Não tem mudança, não tem transformação, não tem metanoia. Mas por que, pastor, que isso acontece? Porque nós estamos no tempo da graça, porque não acontece nada de ruim, porque o Senhor não abre mais a terra, porque o Senhor não mata mais como matava no tempo da lei. Aí eu faço tudo que eu quero, da maneira que eu quero, e quando eu tenho uma oportunidade, eu vou para a igreja e peço perdão. Irmãos, tem se ensinado sobre a graça de Deus de uma maneira totalmente errada, porque no tempo da lei você pecava, levava o animal e seus pecados eram perdoados, você não pecava mais. Mas no tempo da graça a gente acha que não está acontecendo nada. Estamos na igreja buscando ao Senhor, e aí quando eu saio dessas portas para fora, o mundo me abraça.
eu faço tudo que eu fazia de errado, há 1 hora atrás, eu continuo fazendo. A graça. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, irmãos. Essa graça transformadora de Jesus, ela não pode ser confundida com a graça destruidora do mundo. Porque a graça destruidora do mundo, ela faz com que o crente, com que a pessoa, o homem ou a mulher, acha, irmãos, que não está acontecendo nada de errado conosco. Mas eu quero te dizer nessa noite, cada vez que a gente peca, cada vez que a gente volta para esse mundo, cada vez que nós damos as costas para o Senhor, a nossa alma, ela vai se sujando com o pecado desse mundo. E aí é o grande problema, o grande perigo do crente, é perder a sua alma, porque ele não entendeu o valor da graça de Deus na nossa vida. Portanto, meu irmão e minha irmã, entendamos a graça de Deus. Parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo sim. Nós estamos nos sujando com os pecados do mundo. As coisas estão acontecendo e nós estamos perdendo a nossa salvação dia após dia, meses após meses, anos após anos, e a gente não consegue aprender o verdadeiro significado da graça de Deus na nossa vida. Quando estão entendendo, aplaude o Senhor e glorifica o nome dele. Aleluia! Porque, irmãos, é fácil perceber isso. Porque nós temos uma missão aqui nessa terra. Nós temos um propósito a ser cumprido. Deus, Ele nos chamou, irmãos, com um propósito. Todos nós que estamos aqui. E nós estamos esquecendo o propósito de Deus na nossa vida. E essa epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, ele nos ensina algo tremendo. No versículo 6, está dizendo que já chegou a vós, como também está em todo mundo a palavra de Deus, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. A graça de Deus, ela tem que ser conhecida em verdade, ela tem que ser conhecida em Jesus. Ela não pode ser uma graça, irmãos, de qualquer jeito, achando que eu posso viver da maneira que eu quiser, eu posso viver da forma que eu quiser. Não, nós temos que estar, irmãos, centralizado em Deus, cheio do Espírito Santo, para que essa graça, irmãos, ela nos domine de uma tal forma que quando nós saímos para o mundo, ou para o trabalho, ou para a faculdade, aonde nós estivermos, o mundo ele não venha nos sujar. Sabe para quê? Para nós frutificarmos a semente que Deus derrama sobre a nossa vida. E conhecereis a graça de Deus em verdade, e vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste. Hoje nós estamos ouvindo que o que está em nós é a graça de Deus, que significa o favor imerecido de Deus, porque nós não merecemos, mas ainda assim nós temos que trabalhar na obra do Senhor, porque nós não merecemos, mas ainda assim eu tenho que estar na presença de Deus, porque nós não merecemos, mas eu preciso buscar intimidade com Deus, porque eu não posso viver de qualquer maneira, viver de qualquer jeito no mundo, e achando que essa graça, esse favor imerecido de Deus, ela vai me alcançar. Ela pode, porque é favor imerecido de Deus, como ela alcançou aquele ladrão da cruz. Mas pode ser tarde demais, irmãos, e nós temos um compromisso com Deus. Deus tem um compromisso conosco. Nós temos uma missão na nossa vida. A maior missão nossa, irmãos, é alcançar a vida eterna, é alcançar a nossa salvação. E a nossa salvação, irmãos, ela depende da graça de Deus na nossa vida. Ela depende, irmãos, da graça de Deus, da fé em Cristo Jesus, para que possamos estar fortalecidos na presença do Senhor. Amém? É palavra de Deus, irmãos. É palavra viva. É palavra que nos levanta. É palavra que nos vivifica, irmãos, que nos deixa fortes para poder participar dos embates da vida, das batalhas da vida. Eu não posso viver de qualquer maneira. Eu não posso estar na igreja de qualquer jeito. Eu não posso viver de qualquer jeito, irmão. Nós precisamos de buscar a Deus de uma maneira profunda, para que as nossas bênçãos,
finanças, ela seja de uma maneira extraordinária. Todos nós queremos alguma coisa de Deus, todos nós precisamos de alguma coisa de Deus, mas Ele também está olhando para nós. E o que vocês estão me dando? O que vocês estão fazendo por mim? Vocês precisam frutificar, vocês precisam gerar frutos, e para gerar frutos, vocês precisam entender a graça de Deus nas suas vidas. Nós precisamos estar cheios de Deus. Costumamos falar que nós precisamos de estar cheios do Espírito Santo. Mas eu ouvi uma palavra que eu achei interessante. É a palavra possuído. Quando falamos possuído, lembramos logo do demônio. O demônio possuiu o fulano, que o demônio possuiu o ciclano, mas possuído é uma palavra no dicionário, que significa dono, que significa senhor, senhorio, que significa titular. Então, irmãos, nós precisamos buscar o Senhor para nos encher de Deus. Precisamos buscar o Espírito Santo para nos encher do Espírito Santo, cheios da graça do Senhor. Mas se nós mudássemos um pouquinho, porque quem se enche se esvazia também. Quem está cheio, irmãos, pode estar vazio também. Mas quando nós entendermos que nós precisamos ser possuídos por Deus, ser possuído por Deus, irmãos, é você estar totalmente cristificado. Aleluia. Ser possuído por Deus significa, irmãos, que não existe nada no mundo que venha entrar no nosso coração para sujar a nossa alma. É estar totalmente preso ao Senhor. É ter o Deus, irmãos, como nosso Senhor. É sermos servos dele. É Ele ser, irmãos, o nosso proprietário, fazer o que Ele quiser de nós. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo falou isso, porque ele entendeu, irmãos, que se ele vivesse nessa graça, essa graça destruidora, mundana, que atrapalha a vida da igreja, que atrapalha a vida de muitos crentes, ele ia ficar perdido nesse mundo. Agora a graça que ele entendeu e que ele nos ensinou nessa noite é a graça transformadora de Jesus. Nós vamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos ser transformados pelo poder de Deus na nossa vida. E nada nesse mundo vai nos atrapalhar de buscar o Senhor, de estar na presença dEle. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus, glorificando e aplaudindo o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Oh, glória, vamos estar de louvor aqui, vamos falar mais um pouquinho. A graça, irmãos, transformadora de Jesus, ela vai transformar a nossa vida, ela vai transformar, irmãos, a nossa família. A graça transformadora, ela vai transformar, irmãos, o coração de pedra num coração de carne. O nosso Deus remove dúvidas, ouvimos hoje. O nosso Deus, Ele remove temores. Tem pessoas com medo de aceitar Jesus, tem pessoas com medo de buscar o Senhor, de buscar intimidade com Deus, de trabalhar na obra do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite que o nosso Deus, Ele remove temores, Ele remove dúvidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Transformação de vida, portanto, já ressuscitaste com Cristo. Busca as coisas que estão no alto, as coisas de cima. Jesus é a imagem perfeita de Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Oh, glórias. Adore, irmãos, adore. Alguns minutos já vamos encerrar o nosso culto. Mas é um momento que nós estamos aqui na presença do Senhor. Precisamos aproveitar a oportunidade de nos derramar nos pés dEle, de abrir o nosso coração. Cante louvores, adore ao Senhor. Não entendo o meu próprio agir. Oh, glórias! Sem tua graça.
nossa vida. Aleluia. Já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Aleluia. Busque a graça, a fé, para que sejamos unidos em amor. Transformação de vida, transformação de mente, mudança de caráter. É o que Deus está fazendo nessa noite. Você que está nos assistindo, você que está passando na calçada, no lado da rua, você que está no seu lar, ao alcance da nossa voz, recebe essa palavra. Busque a graça transformadora de Jesus para a sua vida. Aleluia! Ele é o centro da nossa vida. A centralidade de Deus, ela nos alcançou nessa noite. Vamos estar possuídos de Deus, cheios de Deus, porque Ele é o nosso dono, porque Ele é o nosso Senhor. Aleluia! Porque Ele é o nosso titular. Aleluia! Aleluia! Ele é que nos conduz, Ele é que nos guia. Tudo é para Ele. Aleluia. Oh, glórias. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Aleluia. Aleluia. Deixa Jesus ser seu dono. Deixa Jesus ser seu Senhor, seu senhorio. Oh, glória, seu proprietário. Deixa Ele tomar conta da sua vida. Deixa Ele tomar conta da sua família. Porque Ele é perfeito. Porque Ele é a majestade de Deus. Oh, glórias. Adore. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Oh, glórias. Aleluia. Aleluia. Livre pra viver a tua Oh, glórias. Vive a vontade de Deus. Vive a vontade do Senhor. E a vontade dele é que nós o busquemos em espírito e em verdade, de corpo, de alma e de espírito. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento de adoração ao teu nome, pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, por cada vida que entrou por essas portas. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. É isso aí que nós te pedimos. Em nome de Jesus, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Oh, glórias! Aleluia, 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 aleluia! Aleluia! És santo, 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 Senhor. Tua graça nos faz. Levante suas mãos em forma de concha. Aleluia! O entendimento correto de graça, irmãos, é importante e poderoso porque pode produzir um impacto na vida espiritual de quem o alcança. Não é de qualquer jeito. É a graça inspiradora. É a graça transformadora de Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Te louvamos por essa noite. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra, por esse ministério de louvor, por essa igreja, pelo nosso pastor presidente que se encontra aqui, a evangelista Alice, a família pastoral, Senhor. Te agradecemos por cada família aqui representada. Nos leve em paz e segurança para os nossos lares e nos proteja de todo mal. É isso que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça
e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e eternas consolações e comunhões do Santo Espírito de Deus seja com toda a sua igreja plantada na face da terra e com aqueles que aguardam a segunda vinda do Senhor. Que todos juntos digamos amém. Aplaude o Senhor. Estamos encerrando em nome de Jesus.